Capítulo 16, Temporal. Aí está para que serve fazer-se passar por filho da Lua sem sua permissão, observou Joe. O satélite por pouco não nos pregou boa peça. Por acaso meu amo lhe comprometeu a reputação com a sua medicina? É verdade, interveio o caçador. Quem é, afinal, o sultão de Cásia? Um velho borracho meio morto, respondeu o doutor, cuja morte não será muito sentida. Mas a moral da história é que as honras são efêmeras e convém sempre não lhes tomarmos o gosto. É penal, tornou Joe, eu até gostava. Ser adorado. Fazer-me de Deus conforme a fantasia, mas a lua mostrou-se vermelha, sinal de que não estava satisfeita. Durante os comentários, nos quais Joe examinou o astro noturno de ponto de vista inteiramente novo, o céu cobriu-se de grossas nuvens para o norte, sinistras e carregadas. Vento rijo, que se formara a 100 metros do solo, impelia o Vitória para nor-nordeste. Por cima, a abóbada azul estava limpa, mas sentia-se o peso. Pelas 8 horas da noite, os viajantes acharam-se a 32 graus e 40 minutos de longitude e 4 graus e 17 minutos de latitude. As correntes atmosféricas, sob a influência de tempestade próxima, arrastavam-nos com velocidade de 56 km por hora. Por baixo, deslizavam-se rapidamente as férteis e onduladas planícies de Muto. O espetáculo era admirável e foi admirado. Estamos em pleno país da lua, explicou Ferguson, pois ele conservou o nome que lhe deu a antiguidade, de certo porque a lua aí foi adorada em todos os tempos. E uma região maravilhosa, e dificilmente se encontraria vegetação mais bela. Se encontrássemos coisa assim, perto de Londres, não seria natural, disse Joe. Por que será que tais maravilhas são reservadas a países tão bárbaros? Mas sabe-se lá se um dia esta região se tornará o centro da civilização? Retrucou o doutor. Os povos do futuro talvez venham para cá, quando as terras da Europa estiverem esgotadas e não puderem alimentar seus habitantes. Você crê mesmo nisso? Perguntou Kennedy. Sem dúvida. Veja a marcha dos acontecimentos. Considere as migrações sucessivas dos povos e chegará à mesma conclusão que eu. A Ásia foi a primeira nutriz do mundo, não é verdade? Durante 4.000 anos, talvez, ela trabalha, é fecunda, produz e depois, quando as pedras se desenvolverem lá onde se desenvolviam as searas douradas de Homero, seus filhos abandonam o seio esgotado e seco. Atiram-se então sobre a Europa, jovem e pujante, que os nutre há 2.000 anos. Mas já não tem a mesma facilidade. Suas faculdades produtivas diminuem cada dia que passa. As doenças novas, que afligem anualmente os produtos da terra, colheitas adulteradas, recursos insuficientes, tudo isso é o sinal insofismável de vitalidade que se altera, de enfraquecimento próximo. Também já vemos os povos se precipitarem às nutritivas fontes de riqueza da América, como a uma fonte não inesgotável, mas ainda não esgotada. Por seu lado, o novo continente também envelhecerá. Suas florestas virgens cairão sob o machado da indústria. O solo se debilitará por ter produzido demais o que dele exigiram. De lá, onde 2 colheitas desabrocham cada ano, mal sairá uma. Aí, então, a África oferecerá às raças novas os tesouros acumulados há séculos em seu seio. Estes climas fatais aos estrangeiros se purificarão por meio de afolhamentos e drenagens. Estas águas esparsas se reunirão num leito comum para formar artéria navegável. E esta região sobre a qual estamos voando, mais fértil, mais rica, mais vital que as outras, se transformará em algum grande reino, onde se realizarão descobertas ainda mais assombrosas que o vapor ou a eletricidade. Ah, patrão! Exclamou Joe. Eu bem que gostaria de ver isso. Você nasceu cedo demais, meu rapaz. Entretanto, observou Kennedy, será uma época aborrecida em que a indústria absorverá tudo em proveito próprio. Por inventarem as máquinas, os homens serão engolidos por elas. Sempre imagino que o último dia do mundo será aquele em que imensa caldeira quentada a 3 bilhões de atmosferas fará nosso globo ir pelos ares. E acredito, ajuntou Joe, que não terão sido os americanos os últimos a lidar com a máquina. Realmente, respondeu o doutor, eles são grandes caldeireiros. Mas, deixando de lado discussões como esta, vamos contentar-nos em admirar esta terra da lua, já que isso podemos fazer. O Sol,
varando com seus últimos raios a massa das nuvens, ornava com crista de ouro os menores acidentes do terreno. Árvores gigantescas, ervas arborescentes, musgos rasteiros, tudo recebia a sua parte daquele eflúvio luminoso. O chão, levemente ondulado, ressaltava aqui e ali em pequenas colinas cúnicas. Montanha alguma no horizonte. Imensas estacadas espinhosas, sebes impenetráveis, matagais densos separavam as clareiras onde se viam numerosas aldeias. Os eufórbios gigantescos compunham-lhes fortificações naturais, entremeando-se aos ramos coraliformes dos arbustos. Em breve, o Malagazari, principal afluente do lago Tanganica, apareceu serpenteando sob os maciços de verdura, acolhendo os numerosos cursos de água nascidos das torrentes da época das chuvas, ou das lagoas abertas na camada argilosa do solo. Para aqueles observadores que olhavam de cima era uma rede de cascatas lançada em toda a face ocidental do país. Animais de grandes corcovas pastavam nas férteis pradarias, desaparecendo sob as altas ervas. As florestas, de onde se exalava fino aroma, ofereciam-se aos olhos como vastos ramalhetes, mas nesses ramalhetes surgiam por vezes leões, leopardos, hienas e tigres, refugiando-se para escapar aos derradeiros colores do dia. De quando em quando, um elefante fazia ondular os cimos das matas, e ouvia-se o estalar das árvores cedendo aos seus dentes de marfim. "Que terra de caça!" exclamou Kennedy entusiasmado. Uma bala atirada ao acaso, em plena floresta, encontraria peça digna dela. Não se poderá experimentar? Não, Dick, a noite vem aí, ameaçadora, escoltada por tempestade. As tempestades são violentíssimas nesta região, onde o solo está disposto como enorme bateria elétrica. Tem razão, meu amo, interveio Joe. O calor está sufocante e o vento caiu completamente. Não há dúvida de que alguma coisa se prepara. A atmosfera está carregada de eletricidade, tornou o doutor. Qualquer ser vivo se ressente do estado do ar que precede a luta dos elementos e confesso que nunca até hoje me senti tão impregnado dele. Não seria então o caso de descermos? Perguntou o caçador. Pelo contrário, eu preferia subir. O que receio é ser levado para além da minha rota pelos choques das correntes atmosféricas. Pretendes abandonar a direção que vimos seguindo desde a costa? Se isso me fosse possível, respondeu Ferguson, viraria mais diretamente para o norte, durante 7 ou 8 graus, para alcançar as latitudes presumíveis das nascentes do Nilo. Talvez avistássemos alguns vestígios da expedição do capitão Speke. Se os meus cálculos estão certos, encontramo-nos a 32 graus e 40 minutos de longitude, e eu desejaria subir direto até além do Equador. Olha! Exclamou Kennedy interrompendo o companheiro. Olha aqueles hipopótamos que vêm saindo das lagoas. Que massas de carne sanguinolenta! E os crocodilos, como resfolgam ruidosamente! Parecem abafados. Interveio Joe. Ah! Que maneira encantadora de viajar e como podemos desdenhar essa bicharia maléfica! Senhor Samuel! Senhor Kennedy! Vejam aqueles bandos de animais que marcham tão apertadamente. São pelo menos 200. Trata-se de lobos, não, são cães selvagens, raça famosa que nem sequer teme os leões. É o encontro mais terrível que pode ter um viajante. Num instante o despedaçam. Bem, não serei eu que lhes irei por focinheira, volveu o amável rapaz. Em todo o caso, se é esse o natural deles, não lhes devemos querer mal. O silêncio foi se impondo pouco a pouco sob a influência da tempestade. O ar espesso ia se tornando impróprio para transmitir os sons. A atmosfera parecia acolchoada, como sala forrada de tapetes, perdia toda a sonoridade. As aves aquáticas, o grou coroado, os gaios vermelhos e azuis, os tordos e as moscarelas escondiam-se nas grandes árvores. A natureza inteira oferecia sintomas de cataclismo próximo. Às 9 horas, o Vitória pairava imóvel sobre um cené, vasta reunião de aldeias que mal se divisavam na sombra. Por vezes o reflexo de um raio, perdido na água morna, indicava fossas regularmente distribuídas, e em última claridade, o olhar distinguia a forma calma e negra das palmeiras, sicomoros e eufórbios gigantescos. Sinto-me abafar! Bradou o escocês, aspirando a longos sorvos aquele ar rarefeito.
Estamos parados. E se descêssemos? E a tempestade? Volveu o doutor inquieto. Se receia ser levado pelo vento, não creio que tenha outro partido a tomar. Talvez a tempestade não caia esta noite, arriscou Joe. As nuvens estão muito altas. É justamente por isso que hesito em atravessá-las. Seria preciso subir a grande altura, perder a terra de vista e ficar toda a noite sem saber se estamos avançando e para que lado avançamos. Pois decida-se, caro Samuel, o tempo urge. É pena que o vento tenha caído, tornou Joe. Ter-nos-ia levado para longe da tempestade. É realmente uma pena, meus amigos, porque as nuvens constituem perigo para nós. Elas encerram correntes opostas que nos podem envolver em seus turbilhões e raios capazes de incendiar-nos. Por outro lado, a força das rajadas pode atirar-nos ao chão se prendermos a âncora à copa de uma árvore. Que faremos então? Conservar o Vitória em zona média entre os perigos da terra e do céu. Temos água em quantidade suficiente para o maçarico, os nossos quilos de lastro estão intactos. Em caso de necessidade eu os utilizarei. Então ficaremos vigiando juntos, disse o caçador. Não, amigos, guardem bem as provisões e deitem-se. Eu os acordarei se for preciso. Mas, meu amo, não seria melhor o senhor descansar agora, quando nada nos ameaça ainda? Obrigado, meu rapaz, prefiro ficar alerta. Estamos imóveis, e se as circunstâncias não mudarem, amanhã estaremos exatamente no mesmo lugar. Então, boa noite. Boa noite, se for possível. Kennedy e Joe estenderam-se debaixo das cobertas e o doutor ficou sozinho na imensidade. Enquanto isto, o teto das nuvens baixava insensivelmente e a escuridão fazia-se profunda. A negra abóbada ia se arredondando em torno do globo terrestre como se o quisesse esmagar. Bruscamente, forte relâmpago, rápido e nítido, rasgou a sombra. O rasgão não fora ainda fechado quando o medonho trovão abalou as profundezas do céu. Alerta! Gritou Ferguson. Os dois dorminhocos, acordados por aquele horrendo estrépito, puseram-se logo a postos. Vamos descer? Perguntou Kennedy. Não. O balão não resistiria. Subamos antes que as nuvens se desfaçam em águas e o vento se desencadeie. E ativou logo a chama do maçarico entre as espirais da serpentina. As tempestades dos trópicos desenvolvem-se com rapidez só comparável à sua violência. Um segundo relâmpago fendeu a noite, seguido de 20 outros consecutivos. O céu estava sulcado de faíscas elétricas que passavam entre as grossas gotas de chuva. Já nos atrasamos, disse o doutor. Agora temos de atravessar uma zona de fogo com o nosso balão cheio de ar inflamável. Então para a terra! Para a terra! Insistia Kennedy. O risco de sermos fulminados é quase o mesmo e não tardaríamos a ser despedaçados pelos ramos das árvores. Estamos subindo, Sr. Ferguson. Mais depressa! Mais depressa! Naquela parte da África, durante as tormentas equatoriais, não é raro contarem-se 30 a 40 raios por minuto. O céu fica literalmente em fogo e o estampido dos trovões não se interrompe. O vento desencadeia-se com pasmosa violência naquela atmosfera esbraseada, estorcendo as nuvens incandescentes. Dir-se-ia que o sopro de imenso ventilador atiça aquele incêndio. O Dr. Ferguson mantinha o maçarico a todo calor, o balão dilatava-se e subia. De joelhos, no centro da barquinha, Kennedy segurava os panos do toldo. O balão turbilhonava a ponto de causar vertigens, os viajantes sofriam perigosas oscilações. Abriam-se grandes cavidades no invólucro do aeróstato, que o vento comprimia com violência, e o tafetá drapejava ruidosamente sob a pressão. Uma espécie de saraivada, precedida de ruído tumultuoso, sulcava a atmosfera, crepitando sobre o Vitória. Este, entretanto, prosseguia na sua marcha ascensional. Os raios figuravam tangentes inflamadas na sua circunferência. Estava-se em pleno incêndio. Seja o que Deus quiser, disse Ferguson. Estamos em suas mãos e só ele nos pode salvar. Preparemo-nos para tudo, mesmo para um incêndio. A nossa queda pode não ser rápida.
A voz do doutor mal chegava aos ouvidos dos companheiros, mas eles podiam ver-lhe a face calma em meio ao fuzilar dos raios. O balão redemoinhava, turbilhonava, mas ia subindo sempre. Ao fim de um quarto de hora tinha ultrapassado a zona das nuvens tormentosas. As emanações elétricas desenvolviam-se abaixo dele como vasta coroa de fogo de artifício suspensa da barquinha. Era um dos mais belos espetáculos que a natureza pode oferecer ao homem. Embaixo, a furiosa tormenta; em cima o céu estrelado, tranquilo, mudo, impassível, com a lua projetando os seus raios pacíficos sobre as nuvens irritadas. O Dr. Fergusson consultou o barômetro. Eram 11 horas da noite. Graças a Deus, o perigo passou, disse ele. O essencial é mantermos-nos nesta altura. Foi medonho, comentou Kennedy. E para dar mais colorido à viagem, e não me importo de ter visto uma tempestade das alturas. É um belo espetáculo, disse Joe satisfeito.